Olá pessoal! Neste vídeo nós vamos tratar sobre um tema que está cada vez mais presente no dia a dia das empresas, mas que ainda gera muitas dúvidas: a transformação digital. No mundo de hoje a palavra digital está em todo lugar, mas o que isso realmente significa para a pequena empresa? Bem, aqui a gente vai tratar sobre o que é a transformação digital, a força das PYMEs no Brasil, as dimensões essenciais, o longo caminho das PYMEs da digitalização, as análises de casos reais, considerações finais que obtivemos e as perspectivas futuras e tendências para as PYMEs. O que é a transformação digital? A transformação digital não é só sobre ter um site ou usar um software. É uma mudança profunda na cultura da empresa. É repensar como você interage com os clientes, concorre no mercado e usa dados para inovar. Desde os anos 90, o tema já era discutido, mas hoje, com soluções mais acessíveis, a transformação está ao alcance de qualquer negócio. Basta estratégia e vontade. O foco nas pequenas e médias empresas no Brasil não se dá à toa. Elas representam 27% do PIB e 50% da mão de obra com carteira assinada, contemplando quase 9 milhões de empreendimentos. É tão relevante que o governo brasileiro, em 2024, lançou o Programa de Incentivo às Pequenas e Médias Empresas, com vistas a facilitar financiamento, desburocratização e a sua implementação. O autor David Rogers propõe 5 domínios essenciais para a transformação digital. Primeiro, clientes. Entre aspas, hoje ele influencia ativamente a empresa. A comunicação precisa ser de via dupla. Segundo, concorrência. Ela vem de todos os lados, até de quem pode ser seu parceiro amanhã. Terceiro, dados. Eles estão em todos os lugares. O desafio é transformá-los em informações valiosas. Quarto, inovação. A lógica agora é testar rápido, errar barato e aprender com agilidade. Por fim, valor. O valor não é só o produto, mas a experiência. O cliente quer relevância, personalização e propósito. A tecnologia é só a base. O diferencial está em como ela pode ser usada estrategicamente. Os avanços na transformação digital, a maior parte das empresas ainda se encontram num nível muito baixo de adesão ou de aderência ao conceito de transformação digital, sendo que, segundo uma pesquisa do Sebrae, 35 de 80 pontos possíveis é o que se alcança para esse segmento, o que quer dizer que as empresas ainda têm um longo caminho para seguir. Para esses empresários, os maiores desafios são a atração de novos clientes, queda nas vendas, produtividade e cibersegurança. Entretanto, para eles também, a transformação digital ainda é, em muito, a aquisição de tecnologia e não um processo estratégico onde a pessoa vê um caminho a seguir e adota esse caminho para alcançar um objetivo, seja ele mais amplo ou mais específico. Para ilustrar as inúmeras possibilidades e caminhos que as empresas pequenas ou médias podem tomar, pegamos 3 clientes de consultoria ou empresas de pequeno e médio porte que eu trabalhei, analisamos e chegamos aos seguintes pontos. Primeiramente, selecionamos essas 3 por alguns fatores. O primeiro delas, todas têm mais de 10 anos de fundação. O segundo tem a mesma geração dos gestores, ou seja, selecionamos uma geração específica para analisar e entender as posturas deles frente aos desafios da transformação digital. E um terceiro ponto é que são de segmentos diferentes, então ver se isso tem ou não um impacto nas decisões da transformação. A primeira delas é a La Pet Cuisine, que é uma empresa pioneira na alimentação natural para cães e gatos. Foi fundada por 2 irmãs, e desde o início, elas contaram com um apoio muito forte do Sebrae, entrando de cabeça já no mundo mais digitalizado. Por exemplo, na parte de controles, tinha um ERP de pequeno porte online, que facilitava o controle, principalmente de saídas, mas da quantidade de pedidos também. Ainda tinha uma dependência grande de tabelas de Excel para controlar compras e os processos internos, mas isso foi trabalhado ao longo do tempo. Dado que é uma empresa que trabalha no segmento B2C, trabalhando com consumidores diretamente, investiram muito na presença digital e no trabalho trabalhar nos feedbacks dos clientes para o desenvolvimento de produtos, promoções e toda essa parte. Trabalham bem com os dados do Google e optaram por não entrar em marketplaces, porque isso comeria uma margem relevante da empresa. A segunda empresa é um escritório de advocacia que tem algumas restrições quanto, por exemplo, ao uso de mídias. Eles não podem fazer propaganda, então eles trabalham a questão da mídia muito no LinkedIn com artigos e publicações gerais de relevância institucional. Entretanto, embora eles tivessem uma visão
tecnológica muito arraigada, eles tinham alguns preconceitos, principalmente com a questão do uso de infraestrutura online. Preferiam ter internamente. Por outro lado, investiram em certificações como o ISO 9001 e no desenvolvimento de modelos técnicos e modelos preditivos para os clientes. Entretanto, esbarraram num preconceito e numa restrição que os clientes impunham ao acesso a esses dados. Então, eles tiveram muito problema para a adoção de valor, para a agregação de valor para esses clientes, devido ao próprio preconceito dos clientes nesse tipo de compartilhamento. A terceira empresa é o K Engenharia. É uma empresa de serviços de engenharia que trabalha com grandes e médias empresas prestando serviço na área de segurança do trabalho. Essa é a mais antiga em termos de transformação digital. Foi sempre contando com Excel, comunicação via WhatsApp, via telefone e registros informais das informações que ela trabalhou. Com a vinda da pandemia, isso teve que mudar e os investimentos, tanto num site de mais visibilidade, quanto em mídia digital, principalmente o Google Ads, que foi se tendo essa visão de que o digital traria benefícios. A partir daí foram feitos esses investimentos em infraestrutura interna e no uso da rede como depositário e centralizadora de informações. E embora isso seja um movimento atrasado, a empresa ainda consegue, com um contato direto com os clientes, um bom relacionamento e manter a consistência e a recursividade dos pedidos. Entretanto, ainda há um gap de respostas que poderia ser sanado, por exemplo, com o uso de um CRM bastante simples. O que pode ser destacado desses 3 cases é que a decisão pessoal, o envolvimento e o caminho estratégico escolhido pelos donos ou decisores de cada uma dessas empresas é que define o que vai ser implementado e quando vai ser implementado. A relevância, o investimento, quanto vai ser o gasto, qual o caminho a seguir, ele é definido a partir de uma visão do próprio dono do que vai ser feito. Então é uma decisão estratégica muito mais do que uma decisão de tecnologia. É uma decisão de uma visão do mercado, uma visão de onde agrega-se valor ao cliente para que se tenha o ganho dos serviços digitais. A transformação digital traz ganhos operacionais significativos, como a automação e produtividade. As empresas ampliam sua presença nos mercados digitais, melhoram a experiência do cliente e tomam decisões mais precisas baseadas em dados. Tudo isso gera mais resiliência frente a crises e mudanças de cenário. As perspectivas futuras para as PMEs apontam para um cenário de transformação intensa, como o avanço das IAs, análise de dados e a automação cada vez mais acessíveis. A sustentabilidade digital e a inclusão tecnológica ganham destaque, assim como a valorização de culturas organizacionais inovadoras e o desenvolvimento de habilidades entre gestores, equipes e colaboradores. Cabe ressaltar que a transformação digital ela não é um destino em si. A transformação digital é um caminho a ser percorrido. Quando você escolhe, define, corre atrás de uma estratégia, treinando pessoas, investindo em tecnologia, investindo em conhecimento do seu cliente, em como gerar o valor na sua cadeia, para que com isso você mantenha a sua empresa competitiva e mantenha-se crescendo sempre no mercado. Porque se você se distancia desse caminho, o que acontece é que você desaparece no fim dele. Para a montagem desse case, nós lemos diversos artigos e pesquisas, tanto do Sebrae quanto da Microsoft, por exemplo, onde vimos que a transformação digital ela está no radar de todos esses pequenos empresários. O que nos falta é um detalhe maior do que eles realmente entendem como transformação digital e o que eles podem extrair disso, não só numa visão de uso da tecnologia, mas principalmente do uso estratégico e da continuidade do seu negócio num futuro próximo e, como a gente sempre fala, as empresas devem ser pensadas para serem eternas. Assim sendo, a nossa proposta de desenvolvimento seria uma parceria entre a universidade e o Sebrae para que se tivesse um panorama mais preciso do perfil digital da pequena e média empresa, por exemplo, no estado de São Paulo, que é onde a gente está inserido.